Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Guaranhuns. Que a maravilhosa graça de Deus seja com você e com a sua casa. Agradeço o meu querido amigo Manu pelo convite e pela oportunidade. Sinto-me honrado em servir ao Senhor em companhia de pessoas tão preciosas para Deus. Sobretudo, feliz por participar deste momento de celebração alusiva ao aniversário de 27 anos desta querida igreja que tem vivido para amar a Deus. Parabéns! Que os próximos anos sejam marcados por preciosas bênçãos, como foram marcados os anos de existência desta igreja até aqui. Eu trago no coração para repartir com vocês, neste momento, um trecho das Escrituras grafado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, submisso a esse tema, cuidando e multiplicando. Em Atos 2, nós estamos ali durante o evento do Pentecostes, e este trecho das Escrituras registra a dinâmica da vida daquela primeira comunidade cristã que chamamos de igreja primitiva. Como sabem, eles estão sob o impacto do derramamento do Espírito Santo de Deus. E esse derramamento ocasiona o que costumo chamar de mudança do endereçamento de Deus. Quando alguém perguntava para um judeu, onde está seu Deus? Esse judeu deveria citar o Salmo 115 e dizer, lá no céu está Deus e faz tudo o que lhe agrada. Já um cristão, quando lhe perguntam, onde está seu Deus? Ele tem que responder, aqui está o meu Deus. Porque o Espírito Santo foi derramado e trouxe a realidade do Deus conosco. O Pentecostes, portanto, é o cumprimento da promessa de Jesus ao afirmar, eu voltarei e não deixarei vocês órfãos, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E qual a grande evidência de que Deus está em nós e de que Deus está entre nós? É que nós nos tornamos uma dimensão da existência humana onde os sinais do reino são manifestados e a vontade de Deus é realizada. A responsabilidade da Igreja de Cristo, diferente do que muitos imaginam, não é anunciar uma mensagem para ser ouvida e concordada, mas, estando presente no mundo, sinalizar o reino de Deus como uma realidade que pode ser vista. Ao viver assim, essa comunidade, diz-nos o texto sagrado, ganha a simpatia de todo o povo e consegue, consequentemente, se multiplicar. No entanto, infelizmente, muitas igrejas se tornaram uma comunidade formada por pessoas convertidas que saíram do mundo e não querem mais saber do mundo, vivendo reclusas dentro dos templos, aguardando o céu. Só que quando nos compreendemos como comunidade do reino de Deus no mundo, nós passamos a adquirir uma nova perspectiva de mundo. E talvez a melhor maneira de compreender isso seja relembrando o conceito de mundo nas Escrituras. Mundo nas Escrituras pode ser universo criado. No princípio criou Deus os céus e a terra, esse mundo onde habitamos. Mas pode ser também sistema de valores, é uma mentalidade oposta ao caráter de Deus. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Mas o mundo pode ser também humanidade, pessoas, porque Deus amou o mundo, se referindo a cada um de nós. Então, com essa compreensão em mente, qual seria o conceito correto de igreja? A igreja é parte do mundo humanidade que não vive de acordo com o mundo sistema, mas de acordo com o reino de Deus. E habitando o mundo criado, sinaliza os valores do reino de Deus. Portanto,
o reino de Deus não está restrito a quatro paredes. Na verdade, há muita atividade eclesiástica que não tem nada a ver com o reino de Deus. Há muita gente hoje fazendo coisas em nome de Deus que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Portanto, estando no ambiente eclesiástico ou não, relacionando com cristãos ou não, temos sempre que perguntar: nessa realidade onde eu estou, seja em casa, no trabalho, seja através do lazer ou na igreja, a vontade de Deus está sendo feita? O reino de Deus, por intermédio do Espírito Santo em mim, está sendo revelado na minha vida e através da minha vida? Por exemplo, quando você compra um ingresso para assistir a uma peça secular no teatro, isso é coisa do mundo. E quando você compra um livro devocional ou vai ao templo, isso é coisa de Deus? Depende. Não é porque é na igreja, em nome de Deus, com versículo bíblico, que tem a ver com o reino de Deus. E não é porque acontece num teatro secular que não existe ali uma manifestação do reino de Deus. Eu acredito que alguns possam pensar assim: não há possibilidade de fazer a vontade de Deus assistindo uma peça teatral secular. Mas pense, e se eu estiver abraçado com minha esposa, cultivando o meu amor por ela, e um outro casal em casa brigando um com o outro? Eu posso estar num restaurante com a minha esposa, cultivando o meu amor por ela, e alguém na igreja fugindo do cônjuge, porque não suporta estar em casa. Aí eu pergunto: onde há reino de Deus? No teatro, em casa, no restaurante ou na igreja? Quando dizemos que queremos ser uma igreja que tem como marca o cuidado e a multiplicação, nós estamos falando de uma comunidade que materializa o reino de Deus no mundo. Estamos dizendo que queremos fazer a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Não importa o lugar, a companhia, sequer a atividade. O que importa é perguntar: a vontade de Deus está se realizando aqui? Se sim, então o reino de Deus está presente e sinalizado através do Espírito Santo de Deus em mim. Não foi essa a palavra de Jesus? Como o Pai me enviou, eu envio vocês para que sejam testemunhas da presença do Espírito Santo de Deus na história. Grave isto em seu coração. A nossa responsabilidade como igreja não é ir lá fora e dizer: ei, Jesus é Salvador, quer ir para o céu? Então levanta a mão. Tem muita gente que levanta a mão, que vem à igreja, mas continua batendo no cônjuge, continua falando mal do outro, maltratando o funcionário, sonegando imposto, só levantou a mão. Como se, através dessa atitude, estivesse adquirindo uma passagem para o céu depois que morrer. Só que, queridos, o nome do jogo não é ir para o céu depois que morrer. O nome do jogo é ajudar o rei a estender o reino dele sobre a face da terra. Onde? Na minha casa, no meu casamento, na maneira como eu crio e educo os meus filhos. Como? Com a minha vida, com o meu dinheiro, com o meu talento, com o meu tempo, com o meu trabalho. A nossa tarefa não é ir lá fora e trazer o vizinho para dentro da igreja, mas na convivência com ele, mostrar que uma postura de beber e bater na esposa, além de tornar o lar dele um pedaço do inferno, fere o coração da esposa, dele e de Deus. É na convivência com a vizinha mostrar que gastar o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa faz da vida dela um inferno. E isso também não agrada a Deus. Esse
é o nosso papel como comunidade do Cristo ressurreto, preocupada e ocupada com o cuidado. Queridos, seja em pequenos ou grandes movimentos, a nossa missão é revelar a presença do Espírito de Deus em nós, entre nós e através de nós. E como nós podemos, no dia a dia, revelar Jesus? Ao encerrar a introdução do Sermão do Monte, Jesus afirma que os seus seguidores são sal da terra e são também luz do mundo. E, especialmente quando fala luz do mundo, ele parte do universal para o particular. Ou seja, a luz é do mundo, mas ilumina uma cidade, uma casa e particularmente todos os que estão dentro da casa. Eu destaco isso por perceber que o crescimento do número de igrejas no mundo não tem necessariamente feito do mundo um lugar melhor. Na verdade, os números têm indicado o contrário. Veja, por exemplo, esse gráfico. Em plena quarentena, o Brasil teve alta de 8% no número de assassinatos. No último estudo global sobre homicídio, o Brasil figura com a segunda maior taxa de homicídios da América do Sul. E só para ter uma ideia do que estamos falando, veja esse mapa. Está vendo todos esses países em azul? São 150 países. O número de homicídios no Brasil é maior do que a soma de todos esses países. Nos 150 países, os homicídios somaram 65.525 e no Brasil 65.574. Agora, acompanha a leitura que faço de Mateus capítulo 24, a partir do verso 6. Diz-nos assim: quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro, todo mundo odiando todo mundo. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Parece uma notícia de hoje, mas são palavras de Jesus. Apesar dos avanços tecnológicos, estudos como o realizado pela ONG Oxfam revelam que as 2.153 pessoas mais ricas do mundo detêm juntas mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. E mais, apenas 1,5% dessa riqueza seria suficiente para financiar assistência médica para todos os países mais pobres da Terra. E ainda sobraria troco para colocar todas as crianças do planeta numa escola. Percebe que o crescimento do número de igrejas ou de evangélicos no mundo não necessariamente tem transformado o mundo num lugar melhor. Agora, apesar de tudo isso, eu acredito em sinais do reino de Deus. Eu acredito em ilhas de justiça, em lares restaurados, em ambientes de comunhão, de cuidado, de solidariedade, como descrito aqui no livro dos Atos. Acredito também que há espalhados no mundo ajuntamentos fraternos dos filhos de Deus, que seja apenas uma casa, mas ali estão os iluminados. E quem são esses iluminados? São aqueles que acolheram o Espírito Santo de Deus e sinalizam o reino de Deus como o ambiente onde a vontade de Deus é feita, assim como ela é feita nos céus. Lembra das palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, verso 17? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma igreja ocupada e preocupada com o cuidado é composta por pessoas que acolheram essa mensagem de justiça, paz e alegria do Espírito
que Jesus trouxe para cada um de nós. Mas o que tudo isso quer dizer para nós? Primeiro, que o Espírito nos torna participantes do reino de Deus. Lembrando que a agenda do reino de Deus nos leva além de uma mera convocação de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. De nos integrarmos, por exemplo, a uma denominação e ali vivermos de maneira privada, aguardando o céu depois da nossa morte. Jesus derrama o seu Espírito sobre nós para que nós nos tornemos participantes do seu reino. O desejo de Deus é de que nos tornemos uma comunidade de comunhão e de partilha, que entende Atos 2 não como uma tarefa, mas como um estilo de vida. O nosso objetivo não pode ser apenas mais pessoas dentro do templo. Se as pessoas vierem, louvado seja Deus por isso. Mas não é esse o nosso fim. Devemos lutar para que a luz do Evangelho brilhe em nós, para que as pessoas, quando esbarradas por nós, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E não importa quem sejam essas pessoas ou as histórias das suas vidas. O que importa é que, em contato conosco, essas pessoas percebam a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E, em algum momento de suas vidas, possam se render de joelhos e dizerem: eu não sei o que é isso. Há algo diferente em você e eu me rendo a isso. Isso que devemos, como Igreja de Cristo, desejar. Em segundo lugar, a presença do Espírito Santo de Deus em nós tem que gerar em nós o mesmo coração de Jesus que, vendo as multidões, teve compaixão e misericórdia. Se você não for capaz de chorar sobre a sua cidade como Jesus chorou sobre Jerusalém, de chorar sobre o Brasil como Jesus chorou sobre Jerusalém, de chorar sobre a sua casa, algumas coisas precisam ser revistas. Isso me faz lembrar a história de um colega que recebeu em seu gabinete a visita de uma dessas profetisas do baixo pentecostalismo. Ela entrou e disse: pastor, eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Pois não, pode anunciá-la, disse ele. Olha, eu vim dizer que Deus destruirá essa cidade por causa do pecado dessa cidade. E olha, pastor, será em breve, muito em breve. O pastor olhou para aquela senhora e disse: a senhora pode ter ouvido uma voz, mas não foi a voz de Deus. Ora, como que o senhor pode dizer isso? Porque se fosse de Deus, a senhora me daria essa notícia com lágrimas nos olhos. Se não formos capazes de chorar as dores do mundo, ouvimos uma voz, mas não foi a voz do Espírito Santo de Deus. Porque a voz do Espírito Santo de Deus nos transforma em pessoas compassivas, misericordiosas e cuidadoras. De que maneira você tem sinalizado o reino de Deus? Ou você só está preocupado em ganhar dinheiro para o mês que vem? Ou você só está preocupada em manter o padrão de vida em meio a toda essa crise econômica? Ou quem sabe você está ocupado e preocupada apenas com os seus problemas? Qual foi a última pessoa que teve a sua vida transformada por ter sido esbarrada por você? Queridos, guarde isso no coração. O que o diabo mais deseja é que percamos o sabor e nos tornemos sal insípido, ou então uma vela acesa, escondida dentro dos templos. A minha oração, o desejo do meu coração,
é que, de fato, possamos nos tornar uma igreja marcada pelo cuidado e pela multiplicação, guiada pelo Espírito, fortalecida pela promessa bíblica que diz que aqueles que semearem com lágrimas colherão com alegria. De modo que, ao retornarmos os campos, trazendo os feixes da colheita, aqueles que olharem para nós possam contemplar o nosso canto de alegria, nossas boas obras e glorificar o nosso Deus que está nos céus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que uma igreja que vive assim tem a simpatia do povo e o Espírito Santo multiplica dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Que isso seja real na sua vida, para o seu bem, sobretudo para que o nome de Deus seja glorificado em vocês, entre vocês e através de vocês. Deus os abençoe.